Deus abençoe a sua vida, a sua casa, ilumine os seus caminhos e que nessa noite ou nesse minuto que você está assistindo esse vídeo, a sua vida seja direcionada para você começar a entender a fé genuína, a fé verdadeira. Eu estava meditando nessa mensagem que se diz lá em Hebreus capítulo 10, que diz lá que mas o justo viverá da fé. Está escrito, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Preste atenção. Mas o justo viverá da fé. Ora, a fé é algo que não é palpável. A fé é algo que você não vê, que você não enxerga, mas é a convicção daquilo que você crê. Na verdade, por exemplo, nós cremos em Deus, no seu Filho Salvador Jesus Cristo. Eu não consigo vê-lo fisicamente. Eu não consigo tocar fisicamente. Mas eu creio e eu sinto que nesse momento ele está no meu coração e ele está presente aqui nesse lugar. Amém? Quer dizer, isso é fé. Isso é fé. Quem vive da fé não recua. Não recua. Tanto que ele fala, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé é algo sólido. A fé não gera medo, não gera dúvida, não gera insegurança. Se você diz, eu tenho fé, mas se você tem medo, dúvida, insegurança, é porque você não está vivendo pela fé. É tanto que lá em Hebreus diz, eu busquei o fundamento, uns dizem que é Paulo que prega, e tem fontes que dizem que desconhece o autor dessa mensagem. Ora, se Deus não tem prazer naquele que recua, como assim, Emanuel? Naquele que recua? Naquele que vive inconstantemente. Uma hora tem fé, uma hora crê, uma hora tem dúvida, uma hora recua. Deus não tem prazer nessa alma que vive inconstante, oscilando. Essa é a palavra. Ele fala, nós, porém, presta atenção, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Ora, nós estamos aqui, nós conseguimos, nesse momento, ouvir, enxergar, você que está acompanhando através desse telefone, da sua TV, de um computador, ou de um outro meio, você consegue ver, você consegue enxergar, você consegue palpar. Quando fala da alma, você consegue ver a sua alma? Você consegue ver a sua alma?
Porque a alma é algo que eu não consigo ver. É espírito. É algo espiritual. Por exemplo, se nesse exato momento aqui eu pegar a minha mão e eu beliscar a minha mão, aí você fala assim, Manuel, eu vou sentir dor se eu apertar cada vez mais. Sim, mas você sabia que não é o seu corpo que sente dor. Isso aqui é matéria. Essa face, esse rostinho bonito, isso aqui veio do pó e do pó retornará. O que sente dor é a alma. Quando a pessoa ela está angustiada, depressiva, triste, pensando em sumir, desaparecer, é a alma dela que está sentindo aquelas emoções. O que leva uma pessoa a desistir da vida dela? Responda para mim. É as dívidas? O que leva uma pessoa a desistir da alma dela? É o casamento que está dando errado? É o filho que foi para os vícios? Não. São circunstâncias, né, como mencionei, que contribuem para o enfraquecimento da alma. É. A sua alma, ela pode ser fortalecida, pode ser renovada, ou ela vai morrer de fome. Ela vai morrer de fome, porque assim como alimentamos o nosso corpo físico, a nossa matéria, você acorda, toma café da manhã, bebe um copo d'água, toma ali seu whey, a sua creatina, come uma fruta. Você está alimentando a sua matéria, o seu corpo físico. Mas quando uma pessoa alimenta a alma através da oração, da meditação, do jejum, através de uma busca incessante com Deus, ela está preservando a alma dela. E aqueles que recuaram, é aqueles que não fortalecem a sua alma. É aquelas pessoas que não fortalecem o seu espírito. Aí entra na perdição. E você acha que o Espírito Santo tem prazer quando a pessoa ela toma essa postura? Você acha que o Espírito de Deus vai habitar num corpo impuro, que mente, que passa os outros para trás, que engana, que trai, que se envolve em coisas erradas? Você acha que Deus se agrada dessas ações? Responda a si mesmo. Você acha, senhor ou senhora, que Deus, ele se agrada em você alimentar mais as suas vontades do que o teu espírito? Porque é bíblico, não sou eu que estou falando. Porque o justo vive pela fé. Se você não tem fé para agradar a Deus, como é que Deus ele vai estar na condição de dizer, não,
essa é a minha filha amada. Não, ali eu tenho que estender as mãos para ela e tirar ela desse fundo do poço. Como assim, Emanuel? Porque a fé, ela move as mãos de Deus. A fé, ela move os céus. A fé, ela faz os doentes ser curados, portas se abrirem. Abençoa casamentos. Transforma famílias, mas, sobretudo, pela fé, nós alcançamos as grandezas de Deus. E a maior bênção que você pode ter não é uma bênção material, isso é consequência. A maior bênção que você pode alcançar é a salvação da sua alma. Porque continua assim, adiante ele fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Dá uma pausa aí, por favor. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Como assim os antigos? Você pega referências bíblicas, Abraão, outros heróis da fé, fala que os antigos alcançaram testemunho. Senhor, senhora, a pergunta de Deus para você nessa noite: se você olhar para a sua vida, será que você vai ver um exemplo claro de testemunho? Quem olha para você dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, será que essas pessoas enxergam você como um exemplo? Porque está escrito: os antigos alcançaram testemunhos. Talvez você está há anos dentro da igreja, anda com a Bíblia para cima e para baixo, mas as pessoas veem você como referência no casamento, na vida econômica, como um bom esposo, como uma boa esposa, como um bom namorado, uma boa namorada, um bom filho. Você que é filho, será que você tem respeitado o seu pai e a sua mãe? Porque pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu nunca vi como Deus criou os céus e a terra. Eu acho que ninguém viu. Mas eu sei que pela palavra de Deus, dá referência lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo diante, fala lá que Deus criou os céus, a terra, os animais, as plantações, tudo em 7 dias. E no 7º Deus descansou, abençoou. Você quer viver pela fé? Ô Emanuel, olha, viver pela fé é tão difícil. Sim, quem disse que agradar a Deus é fácil? Nós estamos vivendo em tempos difíceis. As suas escolhas vai definir para onde vai a sua alma, para onde vai a sua vida.
Como está a sua fé? Está sendo bem alimentada? Ou você está alimentando mais a sua carne do que o espírito? Você vai precisar. Vai vir os dias maus, os dias difíceis. Vai vir as perdas, vai vir o luto. Quem será você quando se deparar com uma injustiça? Com uma perseguição? Eu não sei. Como estão as suas orações? Será que não se tornou uma oração mecânica? Antes você era uma pessoa que mergulhava nas coisas de Deus. Fugia das aparências do mal, fugia do pecado. Antes era uma pessoa que orava com temor e tremor. Como está hoje a sua condição espiritual? E as orações que você realizava pela manhã, a meditação na Bíblia, será que a preguiça não tem te dominado, não tem te consumido? Será que as coisas do mundo não têm cegado a sua visão? Talvez até um relacionamento está te afastando de Deus. Está te distanciando de Deus. Ah, Emanuel, então tem que fazer. Você tem que falar com Deus. Você tem que ir até Deus. Falar, Senhor, eu era uma pessoa cheia de fé. Orava, jejuava. Hoje o cansaço me dominou, a preguiça me dominou, o desânimo me dominou. As coisas desse mundo me dominaram. Porque quem é da fé entende o que é de Deus e o que não é de Deus. Entende que aquela proposta pode te afundar. Quem é da fé sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Sabe filtrar as coisas boas e ruins. Deus não te trouxe a esse mundo, senhor ou senhora, para perder a sua alma. Deus não te trouxe a esse mundo para ver você sofrer, padecer. Deus, Ele te ama. Ele quer te ver bem. Enquanto existem pessoas que querem te atrasar, Deus, Ele quer te ver bem. Quer te ver bem. Quer te ver com vida. Quer te ver com saúde. Quer te ver com paz, com alegria. Porque quando você busca a Deus, a Bíblia diz que se a morte vier, viver em Cristo é lucro. Vou colocar a referência na tela, porque viver em Cristo é lucro. Você não pode buscar a Deus pelas bênçãos. Nós devemos buscar a Deus de corpo, alma e espírito, porque o amamos, porque o adoramos, em espírito e em verdade. A maior conquista que você pode ter é ter o Espírito Santo, é ter essa fé. Fé é essa que faz você viver dia e noite crendo que Deus está cuidando de você. Preserve a sua alma. Eu quero orar por você. Eu quero buscar a Deus, o Todo-Poderoso dos céus, o Criador, para que Ele renove as suas forças. Se você está me ouvindo, já cansou de tudo, nós vamos orar. Separe aí nesse momento, teu momento para buscar a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós lembramos quando o Senhor esteve em jejum e oração. Durante 40 dias, Satanás, ele
apareceu com uma proposta diante de ti, Pai. E disse: se és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ali ele sabia que Jesus estava em santificação. Ele queria tocar, vamos dizer, na ferida, trabalhar em cima da necessidade de Jesus naquele momento, que era a fome. Então Jesus disse: arreda-te, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Talvez nesse exato momento você está recebendo uma proposta. Será que vale a pena você aceitá-la? Olha quantas lutas você já enfrentou e venceu. Olha quantas batalhas você já passou, injustiças, deserto. Agora você vai perder tudo que você conquistou. O Espírito Santo, a alegria, a salvação. Senhor, cuida dessa criatura que com lágrimas nos olhos, ela está cansada. Ela já padeceu e ela já perdeu a paz, a alegria, já não tem mais harmonia. Transforma, Senhor, esse choro em risos. Transforma esse coração que está em pedra e transforma num coração de carne. Aquela pessoa que perdeu o brilho. Eu me lembro, Senhor, que uma certa vez, num domingo, após o culto, uma senhora, ela já tinha muito tempo, não sei como ela está hoje, mas ela disse para mim: olha, meu filho, eu vejo o brilho de Deus em você. E aquilo ali encheu meu coração de alegria, porque eu não esperava. Eu não contava com aquela palavra. E eu estava passando por momentos difíceis, mas depois que eu recebi aquela mensagem, que eu sei que Deus guiou a boca daquela senhora, ali eu vi o cuidado de Deus. Ali eu vi que Deus estava trabalhando, estava cuidando de mim. Aleluias, aleluias. Deus está cuidando de você, Senhor, Senhora. Deus está restaurando esse brilho. Você era uma pessoa cheia do brilho do Espírito Santo, mas o mundo entrou e se perdeu, mas Deus está cuidando de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, Senhor, Senhora, jovem, moça, quem nos ouve, independente do seu crédulo religioso, fale com Deus aí agora. Busque com todo o seu amor, com toda a sua vida, com todo o seu coração, com toda a sua entrega, com toda a sua alma. Busque Ele aí agora. Renove as suas forças, renove a sua fé, a sua comunhão com Deus. Deus, Ele sente o prazer em ser chamado de Pai. Deus, Ele sente o prazer em você o considerá-lo como um Pai. Ele diz: tu és meu filho amado em que me comprais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busque a presença
do Espírito Santo, aí agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ele está te ouvindo. Ele está enchendo o seu coração de forças, de fé, de entendimento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba a paz aí agora. Receba o Espírito de Deus aí agora. Pode agradecê-lo pela presença dele. Te louvamos, Senhor, te exaltamos por toda a salvação que o Senhor nos concede nesse momento. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Cuide de cada um de nós, dos teus pequeninos, porque o Senhor é tão bom. E o Senhor, meu Pai, está presente em todos os momentos da nossa vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você recrê e recebe, e nessa noite aceitou Jesus como seu Senhor e único Salvador, diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor na minha vida. Amém. Amém. Tenha certeza que Deus
ele entrou no seu coração. Deus está cuidando de você, está trabalhando na sua alma. Que quando você for dormir, lembre-se, todos nessa vida podem te abandonar. Todos, todos. Mas Deus, ele é o único que estará com você todos os dias, até a consumação do século do século. Está certo? Se inscreva no canal, ative todas as notificações, curta e compartilhe esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Até a próxima mensagem. Pense com fé, pense diferente.